Nós vamos falar mais sobre a situação geral das eleições, as condições em que elas estão ocorrendo. Nós vamos conversar agora com o Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral, que já está em contato com a gente. Doutor Alberto, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Fernando. E cumprimento os amigos da Jovem Pan. Doutor Alberto, nós estamos vendo um clima relativamente tranquilo, tivemos até algumas prisões, as pessoas que não cumprem o que era previsto, tentam fazer propaganda onde não pode, pegaram inclusive candidatos aí com dinheiro escondido, né, tentando gastar lá na última hora. Mas como é que o senhor viu a realização das eleições de modo geral, a adaptação dos partidos, o comportamento dos candidatos? O senhor achou que o resultado, por enquanto, satisfatório? Olha, Denise, por enquanto muito satisfatório. Inclusive o ministro Barroso ontem ocupou o espaço, né, em cadeia nacional e deu os parabéns para os cidadãos e para os eleitores, e é isso mesmo. Mais uma vez o brasileiro, o eleitor, mostrou civilidade, educação, comprometimento, cuidado com a pandemia e está votando em ordem. Agora é o que você falou, Denise, você tem um ou outro meio teimoso que acha que vai ficar impune, que acha que pode comprar voto, ninguém vai ficar sabendo, né? E esses aí é a atuação da Polícia Federal, do Ministério Público, da própria Justiça Eleitoral, cadeia neles. Agora, em relação às regras que nós temos mesmo para as eleições, como é que os partidos podem se preparar para as mudanças que serão aplicadas nas próximas eleições? Porque aí vão definir o número de deputados, né, de senadores e eleição presidencial dentro de mudanças de regras, não é? É isso mesmo que você tocou. Para efeito de tempo de rádio, televisão e fundo partidário, vale a eleição de 2018. Então, as divisões já estão postas. A equação matemática é com os números de 2018. Mas a próxima eleição, então, em 2022, os novos deputados, os novos senadores vão ser usados, os que forem eleitos por cada partido, para os novos números, os novos tempos de rádio, televisão e fundo eleitoral. E a grande mudança para 2022 vai ser a proibição de fazer coligações nas eleições proporcionais. Agora foi a primeira vez em 2018 para eleição, 2020, né, para a eleição municipal. Em 2022 vai ser para as eleições das bancadas federais e estaduais. E aí seria importante ter um número grande de deputados, principalmente, né? Exatamente. Essa conta matemática, essa equação é feita de acordo com a bancada eleita de deputados federais em 2018 e para o fundo partidário a mesma bancada eleita, e também tem participação dos senadores eleitos por cada partido, de cada bancada. Só que esse número não muda mais para 2022, Denise. Para 2022 são esses números que já estão postos. Vai mudar para as próximas eleições a partir de 2022. E a sua opinião, doutor Alberto Rolo, é um prazer falar com o senhor novamente aqui na Jovem Pan, a respeito desse pedido, que muita gente fala a respeito do voto impresso, de um comprovante, enfim, de algo nesse sentido. Muito se falou, se colocando em xeque a lisura do processo eleitoral, uma suposta fragilidade dos dispositivos, das urnas. O senhor acha que isso é um assunto que vai ser levado adiante, ou mais uma vez a gente ouve falar disso, mas a gente deve continuar da maneira como está? Olha, Fernando, eu fico entristecido pela entrevista que eu ouvi hoje do presidente Bolsonaro. Em 5 minutos de entrevista que ele falou depois de votar, ele conseguiu falar 6 minutos de besteira. Besteira em relação à urna eletrônica, besteira em relação ao sistema eleitoral. Eu não estou falando de política. Ele está falando de uma coisa que ele não sabe. A urna eletrônica, ele falou, ninguém pode bater no peito e dizer que a urna eletrônica é segura. Pois eu faço isso, tá? Eu assisti várias palestras, eu procurei entender, eu não sou técnico em informática, mas eu procurei entender que a apuração é feita às 5 horas da tarde, vai ser feita hoje às 5 horas da tarde. O boletim de urna vai ficar lá na sala para qualquer um conferir. Os dados vão ser transmitidos por linha dedicada, linha exclusiva, então não tem como o hacker, nem o rapaz de 19 anos invadir o sistema. A única coisa que o TSE faz é a soma, é a totalização e depois a divulgação. Mas somar e divulgar não pode mudar os números que foram divulgados às 5 horas da tarde. Se o eleitor agora, o ouvinte da Jovem Pan, esperar até às 5 horas da tarde na sua sessão eleitoral, ele vai poder tirar a foto do BU do boletim de urna, né? Tem até QR Code, e é assim que é feita a auditagem. Aí eu ouvi o presidente Bolsonaro falar, como é que eu tenho certeza que o voto que eu dei é para aquele candidato que eu quis votar?
Exatamente, esse é um dos elementos, fazendo essa conferência. Pega o boletim de urna às 5 horas da tarde e depois confere com o mesmo boletim de urna que foi totalizado pela Justiça Eleitoral e tem que dar 100%. Agora, eu recebi alguns WhatsApps de boletins de urna justamente mostrando isso. Aqui no boletim está 100 votos, no TSE está 50. Pois esses boletins foram adulterados eletronicamente. Tirou 100 e colocou 50, tirou 200 e colocou 50, para depois dizer que foi roubado. Você diz na manipulação de uma foto de um boletim de urna que começa a circular. Exatamente, eu pego uma foto do boletim de urna e transformo digitalmente o número, aí depois vou dizer que foi roubado, e aí vou comparar com o número que está lá no TSE para dizer que foi roubado. Isso é fake, mais uma vez é fake. Então, e aí o presidente falou, olha, mas só o Brasil que usa a urna eletrônica. O modelo brasileiro é modelo para o mundo inteiro, mas é um modelo que custa caro. Outros países não quiseram investir, né? E o senhor disse que há o boletim de urna no final, né, que contabiliza os votos, e há outro comprovante impresso que é na abertura da sessão às 7 da manhã, que é a famosa zerésima, que mostra que naquela urna que está começando a eleição naquele momento, ali dentro há 0 votos. Exatamente, Fernando. E vamos lembrar que a urna passou desde as 7 horas, como você mencionou, até as 5 horas agora. A urna não tem nenhuma ligação com a internet. Então não dá para o hacker de 19 ou mais velho, não dá para ele invadir a urna eletrônica e mudar os votos, mudar os dados. E aí aquele dado do BU, às 5 da tarde, que não teve nenhum contato com a internet, vai ser o mesmo que vai ser totalizado pelo TSE e divulgado lá 8, 9, 10 horas da noite, não sei quando. Essa é uma das formas de checar o sistema. O sistema é 100% seguro, sim. Agora, eu não sei qual é o interesse do presidente Bolsonaro, eu tenho que perguntar para ele. Agora, doutor Alberto Rolo, mantida o sistema atual mantido, sem ter essa comprovação impressa, haveria margem, por exemplo, a se questionar o resultado das eleições de 2022? Haveria alguma possibilidade de não se concordar com os números que saem de determinada urna? Vamos lá, Denise. A única possibilidade é comprovação de fraude. Eu ouvi ele dizer hoje, em 2018, não sei o quê, não sei o quê. Até hoje ele não trouxe nenhuma prova. Aí ele falou no começo desse ano, 2020, eu vou apresentar provas. Não apresentou, é tudo especulação, é tudo fofoca. Agora, fofoca de quem não sabe. Eu também não sou técnico informático, mas eu procurei me informar um pouquinho mais, para não falar besteira. Agora, talvez isso, e aí tem que perguntar para ele, talvez isso seja adiantar qualquer tipo de resultado negativo em 2022, aí vai colocar a culpa na urna eletrônica. Normalmente quem perde não gosta, tá certo, não gostar, mas tem que colocar a culpa em si mesmo, na sua campanha, o fato de não ter conquistado os votos da maioria dos eleitores, e não colocar a culpa na urna eletrônica. Isso é muito feio. Eu não sei exatamente porque nesta eleição especificamente se fala dessa possibilidade de fraude, de não ser um sistema confiável, já que não houve nenhuma indicação de problemas em relação aos resultados obtidos no primeiro turno, né? Os próprios candidatos diretamente não questionaram o resultado. Já houve um questionamento, por exemplo, na eleição entre Dilma Rousseff e Aécio Neves e não se comprovou qualquer irregularidade naquele momento, né? Eu me lembro disso, Denise, desse tempo, e eu inclusive dei entrevista aqui na Jovem Pan dizendo que era muito triste. Na época o Aécio, acho que era senador, um senador da República, questionar o sistema dizendo que foi roubado. Não, ele não foi roubado, ele era ruim mesmo e a outra fez mais voto que ele. Talvez aconteça isso em 2022, então não dá para colocar a culpa na urna eletrônica. Insisto, a urna eletrônica é auditável, qualquer um que esteja ouvindo. Lógico, o presidente da República falou isso, né? Então ele merece algum tipo de credibilidade nesse ponto, muito pouca, mas não é qualquer um que está falando, né? Então quem acreditar nisso, entra no site da Justiça Eleitoral, estude os caminhos que o voto faz desde a urna eletrônica, como o Fernando lembrou, a zerésima, às 7 horas da manhã não tem nenhum voto, e aí os votos que forem embaralhados ao longo da votação vão ser transmitidos, vão ser apurados às 5 da tarde, quantos votos fez o candidato A, quantos votos fez o candidato B, e aí depois, para falar em segundo turno, e aí depois esses votos vão ser remetidos por linha dedicada para o TSE, onde vai ser feita a totalização. Então, totalização é somar. E aí eu me lembrei que a gente falou aqui no primeiro turno, mas ainda não tinha fechado as urnas, Denise. Eu conheço casos aqui de cidades do interior, onde havia só 100 urnas, 150, 200 urnas, e aí começou toda aquela demora, aquela morosidade. O que o pessoal fez? Pegou a calculadora e colocou boletim da sessão tal, 30 votos, boletim da sessão tal, 50 votos. Somaram 100 urnas, 150 urnas, através dos BUs,
e foram comemorar, porque o resultado depois, horas depois, bateu. É matemática, é somar 2 mais 2, não tem manipulação de voto. Precisa parar com isso. Agora, doutor Alberto Rolo, no caso de persistir essa desconfiança em relação ao sistema e alguns parlamentares quiserem recorrer a esse comprovante do voto, a impressão do voto, né? Como é que o senhor acha que isso se daria? E do ponto de vista legal, o que teria que acontecer? Seria através de uma PEC? Então, vamos lá, eu já falei isso aqui também, e aí você me lembrou, Denise. Desculpa, eu fico triste com isso, tá? Parece que eu estou meio incomodado e estou mesmo, tá? E estou falando isso aqui ao vivo com os amigos da Jovem Pan. Ele não falou, não, mas isso é um problema do Executivo e do Poder Legislativo. Não é do Executivo, não, é do Poder Legislativo. E aí vem a resposta à sua pergunta. Quem pode mudar a lei é o Poder Legislativo. Nem precisaria de PEC, viu, Denise? Poderia ser uma lei ordinária, normal, que o STF já disse que é inconstitucional. Agora vamos lá, porque aí ele perguntou, mas isso é muito difícil? Dá para fazer isso? Dá. E aí eu me lembro que a gente falou isso. Vamos chamar um estatístico, que é um técnico cientista, né? É matemática, e vamos perguntar para ele, das 550 mil urnas que tem no Brasil inteiro, não vamos falar só do segundo turno, 550 mil urnas que existem no Brasil inteiro, qual é um número mágico para a gente poder fazer a votação física em cédula de papel e que o resultado seja confiável para garantir que todo o sistema está correto? Então, ele vai dar um número, 1%, 2%, 10%, que seja, mas não 100%, Denise, porque 100% significa eu estou usando aqui o celular para falar com vocês, para falar com os amigos da Jovem Pan, significa a gente voltar à linha física, aquela linha de escada, quer dizer, a gente vai dar um passo atrás, vai fazer um retrocesso, mas para garantir a democracia é importante, para tirar qualquer dúvida, qualquer vírgula de dúvida que possa ter na cabeça do eleitor. Tá bom, aí a resposta para a pergunta dele, isso é muito difícil? Não, então vamos fazer um número mágico, 1%, 2%, amostragem científica, amostragem técnica. Não 100%, Denise, porque aí a gente tem que comprar 500 e tantas mil urnas, é mais um equipamento, né? Embora o índice de troca de urnas hoje tenha sido muito pouco, mas é mais um hardware, é mais um equipamento que vai ter que ser acoplado à urna eletrônica, isso também custa dinheiro e vai dar mais trabalho. Então, vamos achar um número cabalístico. E aí a gente faz, atendendo à vontade de Sua Excelência, 1%, 5%, que seja 10%, mas 100% não. Agora, doutor Alberto, eu acho que isso não traria 100% de segurança quanto a não reclamarem, porque vai que dá o problema exatamente com uma urna no momento da impressão do voto, né? E aí se gera suspeita sobre todo o sistema e aí não teria como conferir todo o sistema. Eu tenho uma preocupação com essa amostragem, porque se questiona a pesquisa eleitoral, se questiona o sistema que foi adotado aqui no Brasil. Então, por amostragem, vai que dá algum problema, não teria aí uma dificuldade ainda maior? Sim, com certeza. Eu acho que reclamação vai ter sempre, mas aí é um número matemático, um número cabalístico, eu estou chamando, né? Para não ter que fazer 100%. E aí, eu acho que se ficar comprovado que cientificamente, matematicamente, esse número é o suficiente para validar todo o sistema, eu acho que, mais uma vez, esses descontentes vão ter que aceitar. E aí você me lembrou um outro ponto de importante da urna eletrônica. Neste momento está sendo feita a votação paralela. O que é votação paralela para o telespectador, ouvinte, internauta da Jovem Pan entender? Ontem, sábado, foram sorteadas 4 urnas eletrônicas, 4, então, é um número cabalístico, no estado de São Paulo. Essas urnas foram recolhidas e foram trazidas aqui para São Paulo, para o TRE, e elas estão sendo acompanhadas no local, né, no TRE, para ter certeza que não haverá nenhum tipo de distorção dos resultados. Isso chama votação paralela. Foram colocadas 4 urnas de verdade lá no lugar e essas 4 vieram para cá. Foi feita uma votação de brincadeira, vamos colocar assim entre aspas, ontem mesmo, com os candidatos verdadeiros. E aí, em cédula de papel, e aí essa cédula de papel foi digitada por técnicos nessas 4 urnas. E aí o resultado no final, às 17 horas, tem que bater 100%. Então, essa votação paralela que acontece em todos os estados do Brasil. E é por uma amostragem, não dá para fazer em todas as urnas, né? E, doutor,
em relação... Denise, por favor? Não, pode ir. Eu gostaria de saber em relação aos casos, aquele famoso que pode, o que não pode, né? A gente está cansado de dizer o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e ainda assim nós vemos registros de casos e casos de pessoas cometendo crimes eleitorais no dia da eleição. As pessoas acham ainda que vão passar impunes em relação a isso, e a justiça eleitoral, as próprias autoridades policiais estão cada vez mais em cima, doutor? Com certeza, Fernando, ainda tem um pouco desse resquício, né, desse raciocínio de impunidade, e a gente falou aqui, inclusive, que a Polícia Federal usa drones, lógico, não consegue usar drones em todos os municípios, mas está se aprimorando nessa fiscalização. O próprio eleitor é importante, hoje em dia qualquer celular tira foto, faz vídeo, e a gente tem um pardal para fazer denúncia, mas a impunidade tem um grande componente disso. A gente ouve notícia, inclusive, de gente que foi presa com dinheiro. Alguém que foi preso com 10, 15, 20 mil reais hoje, dia da eleição, e sendo candidato ou assessor de candidato, para que é esse dinheiro? Com certeza não vai ser para pagar o almoço no restaurante, tem que ter uma boa explicação. E aí a pessoa ainda acha que não vai acontecer nada. Então, cuidado, é crime e todo mundo está sendo processado. Eu já defendi gente, Fernando, que foi processada por fazer postagem selfie no dia da eleição. Olha, eu votei no Beltrano, eu votei no Cicrano, e colocou lá na rede social. E foi processado por crime de boca de urna. É isso, nós conversamos com o Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Alberto, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado, Denise. Obrigado, Fernando. Desculpa se eu estava mais emotivo, mas eu não consigo ouvir gente falar mal do sistema e da urna eletrônica sem ter prova. Fofoca, eu não aceito. Fique à vontade, doutor Rolo. Muito obrigado.